Ouço o vento cantar, sopra forte entre as velas, isso nos fará navegar nas águas escuras da liberdade. Velas negras dançam na tempestade. O destino chama, ninguém sabe se o destino nos levará às riquezas ou à sepultura. E vamos levantar nossos corpos, piratas do mar. Entre ouro e batalhas, quem nos deterá? Nenhuma corrente pode nos acorrentar. Somos lendas, filhos do mar. O cheiro de carvalho queimado e pólvora impregnava o ar noturno, enquanto o capitão Elias Drake estava na proa de seu navio afundando, o Stormcaller. Os canhões da fragata espanhola haviam rasgado seu casco, e agora ela era pouco mais do que uma ruína fumegante nas águas escuras do Mar do Caribe. Sua tripulação, o que restava deles, lutava desesperadamente para abandonar o navio, pulando nas ondas negras e tumultuadas. Elias cerrou os dentes. Não era assim que a noite deveria terminar. Poucas horas antes, ele comandara a lealdade de 50 homens, uma embarcação rápida o suficiente para ultrapassar qualquer navio espanhol e um plano ousado para recuperar o que era seu. Mas a traição corria fundo no coração de um pirata, e quando o primeiro navio de guerra espanhol apareceu no horizonte, Elias percebeu tarde demais que alguém o havia traído. Em meio à fumaça e ao caos, o primeiro imediato Rourke, o homem que Elias uma vez chamou de irmão, estava no topo da amurada do navio inimigo, um sorriso triunfante contorcendo seu rosto marcado. "Você deveria ter me deixado assumir o comando, capitão", gritou Rourke, sua voz quase inaudível sobre o rugido das chamas. "Mas você sempre teve que ser o herói." O aperto de Elias apertou o punho de seu cutelo. Ele havia confiado a Rourke com sua vida, confiado nele para ajudar a tomar a coroa carmesim, a relíquia lendária que, segundo se dizia, garantia domínio sobre os mares. E agora, o homem o havia entregue nas mãos da armada espanhola por uma bolsa de ouro. O comodoro espanhol Santiago, envolto em seu casaco carmesim de oficial, estava ao lado de Rourke com uma expressão de diversão fria. Ele ajustou o punho de sua espada, ornamentada, e falou com a arrogância medida de um homem que já havia vencido. "Capitão Elias Drake", disse Santiago, "renda-se, e eu lhe darei uma morte rápida. Resista, e eu o verei enforcado em Havana até o fim da semana." Elias sentiu o gosto de sal e fúria em sua língua. Ele poderia se render, deixar o oceano reivindicá-lo, ou lutar por uma última chance de vingança. Ele escolheu a última. Com um rugido, Elias se lançou no mar, cortando a água, enquanto tiros de mosquete soavam. Os espanhóis atiraram cegamente na escuridão, mas ele já havia partido, deslizando sob as ondas, seu destino amarrado à maré. O refúgio pirata escondido da Isla de Los Perdidos era um refúgio de bandidos, ladrões e canalhas que não se curvavam a nenhum rei. Elias cambaleou nas areias iluminadas pela lua, suas roupas encharcadas, seu corpo machucado, mas sua vontade inquebrável. Um pensamento queimava em sua mente. Ele precisava de um navio e uma tripulação, rápido, e havia apenas uma pessoa que poderia lhe dar isso. A implacável rainha pirata governava os portos sem lei do Caribe com punho de ferro. Se ele quisesse vingança de Rourke e dos espanhóis, Elias teria que fazer um acordo com o próprio diabo. Quando ele entrou nas profundezas esfumaçadas da The Black Siren, a infame taverna pirata, uma dúzia de olhos cautelosos se voltaram para ele. Elias os ignorou e caminhou até os fundos, onde Ayla Montoya estava sentada em uma cadeira de espaldar alto, uma adaga girando preguiçosamente em sua mão. "Drake", ela murmurou, diversão brilhando em seus olhos esmeralda. "Ouvi dizer que você perdeu sua nave." Elias exalou bruscamente. "Preciso de outra." Isla se inclinou para frente, seu sorriso tão afiado quanto um sabre. "E o que eu ganho em troca?" Elias encontrou o olhar dela sem hesitar. A coroa carmesim. Um silêncio caiu sobre a taverna. A lenda ainda tinha poder, mesmo entre os sem lei. Isla o estudou por um longo momento e então sorriu. "Você sempre foi ambicioso, Drake." Ele bateu a adaga contra a mesa de madeira e então assentiu. "Vocês têm um acordo." O coração de Elias estava batendo forte. Ele tinha o começo de um plano. Mas no mundo pirata, alianças foram feitas para serem quebradas. E ele sabia que Ayla Montoya estava jogando seu próprio jogo. O vento uivava como um espírito vingativo, enquanto a serpente negra,
o temível navio de guerra da Isla Montoya, cortava as águas escuras do Mar do Caribe. Elias estava no leme, segurando o volante, enquanto a tempestade à frente agitava o oceano em uma besta monstruosa e contorcida. Eles estavam navegando direto para a tempestade do diabo, a tempestade amaldiçoada que guardava a ilha perdida de San Perdido. Nenhum navio jamais havia passado e retornado para contar a história. Elias sabia dos riscos, mas a coroa carmesim estava além daquelas nuvens negras, e ele a reivindicaria ou morreria tentando. Isla Montoya se encostou na grade, seu longo casaco chicoteando ao vento. Sua tripulação estava inquieta desde que zarparam, murmurando sobre maus presságios e águas amaldiçoadas. Ela voltou seu olhar afiado para Elias. Espero que saiba o que está fazendo, Drake. Ela gritou sobre o vento crescente. Navegar em uma tempestade a qual nenhum homem sobreviveu não é minha ideia de um plano sensato. Elias sorriu. Não pensei que tivesse medo de fantasmas, Montoya. Os olhos de Isla brilharam. Fantasmas não me assustam, mas homens tolos sim. Atrás deles, Rook, agora reintegrado como primeiro imediato de Elias, por insistência de Isla, assistia à troca com diversão silenciosa. Elias ainda não confiava no homem, não depois do motim, não depois de vendê-lo aos espanhóis. Mas Isla havia deixado claro, se Elias queria seu navio, ele tinha que aceitar sua tripulação. E Rook ainda estava jogando seu próprio jogo. A tripulação trabalhou incansavelmente, amarrando a carga e reforçando as velas conforme os primeiros tentáculos da tempestade os alcançavam. Acima, relâmpagos se bifurcavam no céu, iluminando o mar agitado abaixo. Capitão, um jovem marinheiro, Finn, com apenas 17 anos, correu sem fôlego. Os homens estão assustados. Dizem que a tempestade não é natural. Elias exalou, examinando a tripulação inquieta. Ele tinha visto muitas tempestades em seus anos no mar, mas esta parecia diferente. E então ele as viu. Formas escuras se movendo sob a água. O primeiro tentáculo explodiu da água como uma serpente atacando das profundezas, batendo no convés e esmagando 2 homens sob seu peso monstruoso. Um grito nauseante rasgou o ar enquanto algo antigo e faminto se erguia do abismo. O Kraken. Uma fera mencionada apenas em sussurros, um guardião de tesouros perdidos e da morte encarnada para qualquer um que ousasse desafiá-la. A tripulação explodiu em caos. Espadas foram sacadas, pistolas disparadas, mas a criatura era uma força além do poder mortal. Outro tentáculo se enrolou no mastro, estilhaçando madeira com um estalo ensurdecedor. Corte-o! Elias rugiu, cortando o membro monstruoso. Sangue tão escuro quanto tinta derramou no convés, enquanto o Kraken berrava em fúria. Rourke, sempre oportunista, virou-se para Isla. Temos que voltar. A mandíbula de Isla se apertou. Ela se virou para Elias. Diga-me que você ainda acha que isso vale a pena. A resposta de Elias foi rápida. Continuamos. A expressão de Rourke escureceu, e Elias soube naquele momento. O imediato havia feito sua escolha. Rourke não tinha intenção de deixar Elias reivindicar a coroa carmesim. Um raio atingiu o mastro, enquanto a serpente negra era sugada para o coração da tempestade. Ondas quebravam no convés, arrastando homens para o abismo. Elias mal conseguia se manter de pé, enquanto o navio se contorcia e gemia abaixo dele. E então, de repente, silêncio. A serpente negra mergulhou em uma calma anormal, o céu acima em um tom assustador de violeta. Eles tinham passado pela tempestade, mas o mar à frente era diferente de tudo o que Elias já tinha visto. Diante deles estava a ilha de San Perdido, seus penhascos irregulares iluminados por chamas azuis fantasmagóricas. A ilha perdida, o local de descanso da coroa carmesim. Elias se virou para a Isla. Conseguimos. Isla exalou, balançando a cabeça. Vamos torcer para que tenha valido a pena o sangue que derramamos. Elias sabia de uma coisa. A verdadeira batalha estava apenas começando, e Rourke ainda não tinha terminado de traí-lo. A ilha de San Perdido surgiu diante deles, seus penhascos irregulares envoltos em chamas azuis fantasmagóricas. A serpente negra se aproximava, seu casco golpeado, sua tripulação abalada, mas viva. A coroa carmesim estava próxima. Elias estava na proa, seu olhar fixo no templo em ruínas que se projetava da selva como os restos de um império esquecido. A lenda falava de um rei que governava os mares, uma coroa que poderia comandar o próprio oceano. Agora, ela estava ao seu alcance, mas ele não era o único que a buscava. Enquanto a serpente negra ancorava na baía rasa, Rourke fez seu movimento. O estalo de uma pistola quebrou o silêncio tenso. A dor rasgou o ombro de Elias enquanto ele cambaleava para trás, seu sangue manchando o convés.
A tripulação congelou, mãos nas armas, dividida entre lealdade e autopreservação. Rourke estava sobre ele, a pistola ainda fumegando, um sorriso perverso no rosto. Desculpe, capitão, ele zombou. Mas a coroa pertence a mim. Atrás dele, navios de guerra espanhóis emergiram da névoa, suas velas negras ondulando. O Comodoro Santiago havia chegado. Elias xingou baixinho. Rourke os havia traído. De novo. Tiros de canhão irromperam quando a frota espanhola abriu fogo contra a Serpente Negra. Isla Montoya não perdeu tempo. Com um grito de guerra feroz, ela liderou sua tripulação para a batalha, pistolas brilhando, cutelos se chocando. Elias, apesar do ferimento, se forçou a ficar de pé. Ele não tinha tempo para dor. A coroa carmesim estava ao seu alcance, mas primeiro ele tinha que sobreviver. Os espanhóis invadiram a praia, uma maré de aço e pólvora, suas bandeiras estalando ao vento. O próprio Santiago avançou, seu florete ornamentado brilhando. Drake, ele chamou. Enfrente-me, se você ainda tiver força. Elias limpou o sangue da boca. Ele não morreria ali. Com um rugido, ele atacou Santiago, suas lâminas se chocando em uma dança mortal. Enquanto isso, Rourke escapou, correndo em direção ao templo, em direção à coroa carmesim. Mas Isla foi mais rápida. Ela o encurralou no altar, onde a coroa repousava sobre um pedestal de obsidiana. Seus rubis brilhavam como sangue fresco. Afaste-se, Rourke, ela avisou, seu cutelo apontado para o coração dele. Rourke sorriu. Nós dois sabemos que você não vai me matar. Ele se lançou para a coroa, e Isla atirou em seu peito. Rourke engasgou, sangue em seus lábios enquanto cambaleava para trás e caía no abismo abaixo. Lá fora, Elias desarmou Santiago, seu cutelo cortando as defesas do Comodoro. Com um golpe final, ele jogou o espanhol no mar, onde a maré o engoliu inteiro. A frota espanhola, sem liderança, começou a recuar. Isla emergiu do templo, a coroa carmesim em suas mãos. Ela olhou nos olhos de Elias. Era isso que você queria, ela disse. Elias deu um passo à frente, sua mão pairando sobre a relíquia antiga. Ele poderia reivindicá-la, se tornar o rei pirata, ou ele poderia destruí-la. Ele olhou ao redor. Os navios em chamas, os homens caídos, a guerra sem fim pelo poder. Com uma decisão final, Elias jogou a coroa no mar. Ela desapareceu sob as ondas, perdida para sempre. Quando o amanhecer surgiu sobre os destroços da batalha, Elias e Isla estavam lado a lado no convés da Serpente Negra. E agora? Isla perguntou. Elias sorriu, o vento em seu cabelo. Agora nós navegamos. O mar se estendia diante deles, infinito e livre. A coroa carmesim se foi, mas as lendas nunca morrem. E uma nova aventura aguardava no horizonte. Ouço o vento cantar, sopra forte entre as velas, isso nos fará navegar nas águas escuras da liberdade. Velas negras dançam na tempestade. O destino chama, ninguém sabe se o destino nos levará às riquezas ou à sepultura. E vamos levantar nossos copos, piratas do mar.